Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o tráfico negreiro. Continuando a aula sobre tráfico negreiro. Quando nós falamos anteriormente um pouco sobre como se construiu esse escravismo na Idade Moderna. Os portugueses, quando chegaram na África, por volta do século XV e durante o século XVI, eles estabeleceram logo grandes parceiros comerciais que trocavam diversos produtos. Dentre esses produtos, um deles foram os escravos, que foram utilizados pelos portugueses nas plantações em suas áreas coloniais, nas plantações principalmente de cana. Alguns reinos africanos, como Jalofo, Fula, Songhai, Mossi, foram reinos que lucraram muito e se constituíram, se estabeleceram mais com o escravismo. Você teve um grande desenvolvimento desses reinos, o reino Yorubá do Oio, povos Akan, da Costa do Ouro, que hoje é a região do Golfo da Guiné, na África, eles acabaram lucrando muito com esse comércio de escravos. Porém, houveram povos que não participaram desse comércio. Povos como o Jola de Casamance, que é onde atualmente é o Senegal, os Bagas, onde atualmente é a Guiné, e a região da Libéria, os povos Kru que habitavam ali, eles não participaram diretamente desse comércio, eles se negaram a participar do tráfico negreiro. O tráfico negreiro, ele carregou também um grande fluxo de riqueza para a região atlântica, para esse comércio transatlântico. Ele é um tráfico transatlântico, né? Já que você faz essa migração forçada desses grupos populacionais da África para, principalmente, a região da América. Lembrando que não é só a região do Brasil. A região da América Central e a região sul dos Estados Unidos também receberam escravos africanos. São regiões escravistas. Alguns historiadores estimam que esse tráfico transatlântico, entre o século XVI e século XIX, levou cerca de 10 milhões de pessoas da África para a América. Ou seja, esses foram só os transportados, sem contar os escravos que nasciam e se estabeleciam aqui. Então, só esse grupo foi cerca de 10 milhões, que equivale hoje, por exemplo, a 2 vezes a população do Uruguai, a 1/3 da população da Argentina, para vocês terem uma ideia da dimensão do volume de pessoas que foram conduzidos forçosamente, de maneira obrigatória, de um continente para outro durante esse período. É claro que a região da América Portuguesa recebeu cerca de 40% desse número. 40% desse número foi para a região da América Portuguesa. Esses dados todos são de historiadores como João Luiz Fragoso, Manolo Florentino, com livros que abordam a escravidão, como Homens de Grosso Trato e Encostas Negras. São livros que abordam diretamente a questão escravista. Por meio da escravidão, esses africanos dos dois lados do Atlântico, tanto do lado da América como do lado da África, eles se ligam, né, e se mantêm articulados. Né? Esses grupos, você vai ter mercadores que vão atuar nas duas praças, nas praças da América e nas praças da África. E vão ter, inclusive, ex-escravos que vão se ligar a esse comércio também como mercadores. Isso vai fazer com que esses dois povos eles se liguem, se vinculem de forma muito estreita. Muito estreita. E até hoje essa ligação, principalmente a ligação aqui do Brasil com a África, ela continua ainda muito estreita. Lembrando que a escravidão ela começa na região do Golfo da Guiné e vai correndo para o sul da África. Né? Essa aquisição de escravos, né? Ela começa de acordo com o próprio contorno da África e o périplo africano feito pelos portugueses. Eles começam na região norte, centro e vão chegando até o sul, e em cada região eles vão estabelecendo entrepostos de aquisição de escravos. Né? Esse fluxo e refluxo entre esses dois mundos, utilizando aí o Oceano Atlântico como rio, né, como um rio que divide esses dois continentes,
faz com que também a cultura dos dois lados se misturem, né? Desde alimentação, alimentos comuns aos dois lados, como mandioca, como tabaco, o azeite de dendê, que na África é chamado de óleo de palma, até cultura, né? Como a questão religiosa, como as questões das danças, das vestimentas, eles acabam se misturando. Esse comércio, essa troca, se dava sempre de um lado. Os comerciantes do tráfico negreiro oferecendo para esses reinos que controlavam esse comércio armas de fogo, cavalos, aguardente, tabaco, mandioca, que eram produtos valorizados na África em troca desses escravos, que eram revendidos na região da América. Bom, uma questão principal é que esse transporte, e nós falamos isso na aula anterior, era feito através dos navios negreiros, ou conhecido também como navios tumbeiros, devido ao volume, ao grande volume de mortes que aconteciam nesse transporte. Os navios negreiros, eles eram navios onde você acomodava 200 ou mais escravos e chegavam, às vezes, aqui menos da metade dessa carga humana. Eles eram acomodados de maneira degradante, misturando homens, mulheres, crianças, idosos, em todos os espaços, em espaços que muitas vezes eles não conseguiam ficar em pé, né? Eles ficavam curvados, então eles tinham que sair uma vez por dia, grupos saindo para o convés para poder se exercitar e depois voltavam e eram alimentados com uma ração praticamente, com um pouco de água, uma viagem que durava cerca de 40 dias. Né? Foi variando de acordo com a época, mas em média era 40 dias de viagem. Então eles eram realmente sofriam bastante. É claro que também esse impacto da escravização dos povos na África vai fazer com que muitos povos mudem algumas características. Né? Alguns povos passam a ser fornecedores de mão de obra em troca de dinheiro. Outros povos passam a enfrentar essa escravização. Né? E alguns reinos entram em decadência, como os reinos do Congo, o reino de Oio, que são reinos que entram em decadência devido a esse comércio, e outros reinos ascendem, que eram reinos que controlavam esse comércio, como o reino de Ashanti, reino de Daomé, que são reinos da Costa do Ouro. Todo esse processo permitiu a montagem do escravismo, que foi um sistema econômico sobre o qual se organizou toda a economia colonial, que era a economia escravista, que era a venda contínua de escravos negros. Né? Vai permitir essa montagem do escravismo colonial que vai predominar depois, inclusive, da independência do Brasil, até, no caso do Brasil, até 1888, mas onde vai ser proclamada, 13 de maio, a abolição da escravidão, e até hoje nós temos desdobramentos de todos esses 300 anos de escravismo que nós vivenciamos no nosso território. Um abraço, fiquem bem.